Bem-vindos à aula 3. Meu nome é Bruna Malcaburi, sou analista de investimentos aqui na Genial. E agora que a gente está com o nosso cadastro feito e a corretora conectada, vamos explorar a plataforma e também falando sobre análise gráfica. Primeiro de tudo, a gente vai localizar o ativo que a gente vai querer operar. Então, clica aqui na barra de busca, na parte superior. Então, vou colocar o ativo Petrobras, Petro 4. Então, tá aqui disponível, tá? Então, clicando aqui, eu tenho o petróleo brasileiro. Vou ver nos gráficos e agora sim a gente vai fazer as operações. Então, eu uso esse layout com mais gráficos, porém eu posso vir e aumentar e maximizar aqui o gráfico, tá? Dando 2 cliques nos números, ele já ajusta o gráfico para mim. Então, eu dei esses 2 cliques, ó, eu posso aumentar, diminuir, eu estou mexendo com o mouse em cima dos números e jogando para cima e para baixo. Se eu colocar o mouse, né, a parte do mouse, e ele vai dando zoom out e para frente zoom in. Então, para trás zoom out, para frente zoom in, bem simples. Geralmente todas as plataformas funcionam da mesma maneira. Aqui na parte superior existem as boletas de compra. Porque quando nós compramos ou vendemos, né, tem compra e venda, as ações na Bolsa de Valores, quem é nossa intermediária nessas negociações é a própria corretora, ou seja, a Genial. A compra e a venda ela é realizada perante uma ordem de execução. Então, dessa maneira, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que demonstrar o interesse de comprar ou de vender um ativo e isso seja registrar uma ordem. Para falar em ordem, tem algumas coisas importantes que eu preciso destacar no mercado financeiro. Ele é o único lugar que eu entendo, que eu conheço, que permite vender algo sem possuir. Ou seja, nós como especuladores, nós podemos acreditar que um ativo está caro e também podemos vender para depois comprar mais barato. Ou vice-versa. Isso é conhecido como uma posição short, que é o termo de inglês, ou uma posição vendida, beleza? Bom, dito isso, deixa eu falar um pouquinho sobre as ordens, os tipos de ordens que temos disponíveis, tá? Primeiro de tudo, a ordem a mercado. Entre as ordens de compra e de venda, a ordem a mercado ela é a mais comum. Ela vai orientar a compra ou a venda imediata das ações pelo preço que está vigente, ou seja, pelo preço que está em tela, ou seja, pelo preço que está negociando nesse momento. Esse tipo de ordem a gente só especifica a quantidade que nós queremos e a ação. E o preço, ele não é fixado, ele é feito conforme o mercado. Assim, o investidor ele não precisa esperar por essa execução de ordem, então é o jeito mais rápido de fazer. E o comando mais rápido para enviar uma ordem ao mercado pelo TradingView é o comando Shift B. B lembra de buy, que vem de comprar em inglês. E o comando mais rápido para a venda é o Shift e a tecla S. S de sell, que é em inglês vender. Beleza? Então eu vou fazer aqui para ver como funciona. Então o Shift Buy. E olha que interessante. Ele me colocou aqui como uma ordem rejeitada. Por quê? Porque eu não coloquei a minha assinatura eletrônica, então foi proposital. Eu preciso colocar a minha assinatura eletrônica. Eu vou dar o comando de Shift T, em que vai abrir a boleta, e aqui vai ser a minha assinatura eletrônica, e eu vou colocar neste momento. Vou salvar a assinatura eletrônica e vou fazer a compra. Perfeito. Agora a assinatura está válida, eu já consigo fazer as minhas operações. Perfeito? Então, vamos lá. Comando mais simples, Shift Buy, para eu comprar. Então, aqui pegou um contrato de Petrobras e ele comprou. Simples assim, porque eu mandei uma ordem a mercado, perfeito? Então, essa é uma maneira. E a outra maneira de... Vou fechar aqui e encerrar a posição. E a outra maneira é esses botões aqui na parte superior. Então, eu consigo comprar a mercado, clicando no botão. Ele também abriu a compra. E aqui eu também vou fechar. E aqui a venda, tá? Então, venda. Perfeito. Venda aqui. Venda
na cor vermelha e a compra na cor azul. Então, essas são as maneiras mais rápidas. Uma coisa bem importante, aqui na parte superior, que tem esse desenho que parece uma figura aqui de 6 lados, parece até uma porquinha de parafuso, são as configurações. Então, clica aqui e você pode adicionar os botões, aqui na parte de trade, né, configuração, parte trades, você pode adicionar ou tirar os botões de compra e de venda fácil. E para ativar isso aqui vai ter negociação em um clique, tá? Então o Shift B e o Shift S, eles só vão estar disponíveis se você tiver na negociação em um clique. Eu vou tirar aqui e vou mostrar como é que funcionaria. Então, aqui eu não estou na negociação em um clique, eu colocar Shift B, ele vai abrir uma boleta para mim. Só que ele já vai abrir uma boleta na movimentação aqui de compra, tá? Porque eu coloquei B de buy, então seja compra. E aí eu posso especificar, se eu quero a ordem a mercado, eu posso especificar a quantidade de ações que eu quero. Eu vou querer, por exemplo, 100 ações, ele vai dar o valor aqui, e aí eu posso colocar como eu quero, em reais. Eu posso colocar as minhas operações aqui se eu quero configurar um movimento de loss e de take profit, tá? Então aqui eu coloco como comprar, ele vai lá e compra a mercado, então eu especifiquei somente a quantidade de ações, ação e a ação que eu queria, tá? Se eu colocar, então, vou aqui zerar a posição, beleza? Se eu quiser fazer a movimentação de venda, eu posso vir no Shift S, se não tiver acionado como a boleta de botão rápido, ele vai abrir na parte de venda, então veja que a venda está em vermelho, então tem cores distintas. Eu também posso colocar um alvo, que é o Take Profit, e também posso colocar o Stop Loss, que é o meu limite de perda. Então eu venho aqui, não especifiquei o preço, só especifiquei a quantidade de ações que eu queria comprar e vender, e aí vim aqui e vendi, perfeito? Então essa é a maneira mais rápida. Da mesma maneira, se vim aqui em configurações e se tiver a negociação em um clique acionada, fica mais fácil, porque, e os botões também, né? Então vou colocar os dois aqui, fica mais fácil, porque em um comando eu faço isso muito rápido. Então, olha só, Shift B, rapidamente eu comprei. Então, aqui está a quantidade que eu comprei, eu posso alterar, posso colocar 500 ações, e aí eu posso também vir aqui e dar um Shift S e rapidamente ele acionou essa movimentação super rápida e super fácil. Como a gente faz operações de day trade, essas operações elas exigem agilidade. Então eu prefiro deixar essa configuração do mais rápido possível. Agora vamos falar sobre um outro tipo de ordem, que são as ordens limitadas. As ordens limitadas, a execução ela vai acontecer apenas quando o preço vai atingir o valor desejado pelo investidor. Então, oferece mais controle. Vou te dar um exemplo. Se a Petrobras agora está valendo R$ 29,98, a R$ 29,98, você pode colocar uma ordem limitada a R$ 29, por exemplo. A ordem ela vai ser somente executada se o preço cair para 29 ou menos. Na boleta, então, Shift T, abrir a boleta, vem aqui que está com ordem limite. Aqui é a ordem a mercado, a segunda é a ordem limite. Você pode colocar aqui a ordem de 29, então eu vou digitar o preço que eu quero, R$ 29. Opa, 29,00, 29, aqui, certo? Então, aí eu vou digitar a quantidade, quero 500, no R$ 29. Então, essa ordem vai ser uma ordem limite. Veja bem, coloquei aqui e ela plotou no meu gráfico. Então, só vai ser executada se o preço bater nos R$ 29. Se o preço começar a subir, essa ordem não vai ser executada, ok? Então, essa é a grande diferença. Quando eu tenho uma ordem a mercado, eu não seleciono o preço, eu somente seleciono a quantidade e o ativo que eu estou operando. E quando eu tenho uma ordem limitada, eu tenho mais controle, mas ela pode ou não ser executada. Ela vai ficar plotada no gráfico, e aí se ele
naquele momento, se o mercado realmente começar a cair, essa ordem será executada. Independente se for uma ordem limitada ou uma ordem a mercado, você pode fazer a configuração do stop loss e o alvo da operação. Deixa eu te mostrar como funciona. Eu vou aqui comprar, ordem a mercado, comprei a mercado. Esse TP significa Take Profit. Então eu posso configurar dizendo eu quero fazer uma operação de lucro de 3,5% em Petrobras, e se ela perder a região dos fundos anteriores, eu venho aqui no SL, clico e arrasto com o mouse. E aí coloco, por exemplo, na região dos fundos anteriores. Então, por exemplo, aqui eu estaria disposta, né, nesse exemplo hipotético, a comprar Petrobras e vender essas 500 ações aqui ganhando 3,56%. E se der errado essa operação, se a minha análise não estiver correta, eu estaria disposta a perder 2,93%, tá? Então, é bem importante que você entre num trade entendendo quais são os seus riscos e que se você ganhar, quanto você ganha, se você perder, quanto você pode perder. Então, essa é uma ferramenta de proteção. Essa é uma ordem que nós chamamos de OCO, ou seja, ordem cancela ordem. A partir do momento que o lucro for atingido, essa ordem de prejuízo automaticamente é extinguida, não vai existir mais. E a partir do momento que, se primeiramente o loss ou o prejuízo for atingido, essa ordem aqui não vai existir mais. Isso é uma questão de segurança para que você não fique com ordens abertas enquanto o mercado está funcionando. Então, o ideal é que você sempre entre com uma ordem OCO, ou seja, em que você tem um limite de prejuízo e você tem um alvo de ganho, bastante importante para se manter no mercado, tá? Você não precisa utilizar, você só vai utilizar, vou de novo, né? Então, vou comprar aqui a mercado, você só vai utilizar se plotar aqui no gráfico, tá? Então, ela não fica, ela fica disponível aqui, ó, ela vai ficar disponível. E aí, se eu clicar em cima e arrastar, aí sim que ela vai ser confirmada, tá? Então, aqui tem uma confirmação de ordem. Se você não quiser, eu posso só... não quero ter um alvo de lucro, tudo bem, mas tem um alvo de tem um limite de loss. Então, você pode clicar ali na setinha e cancelar essa operação, tá? Então, você pode fazer isso várias vezes e ele abre de novo, né? Então, errei. Meu alvo era aqui, nos 3,57. Não, mas eu acho que dá mais. Então, eu cancelo essa ordem e ela abre de novo aqui. Então, eu quero mais, quero 13,90%. Perfeito. Então, você pode ir ajustando, não tem problema nenhum, mas a minha dica é que utilize esse tipo de ferramenta a seu favor. Revisando sobre os tipos de ordem. A ordem a mercado, a gente informa somente a quantidade de contratos e a ação que você vai desejar operar. E o preço ele vai ser executado conforme o preço do momento do envio da ordem. Já na ordem limite, você precisa especificar a quantidade e o valor desejado. Agora, para tudo que eu quero te explicar sobre a ordem stop loss, que a gente já viu aqui. A ordem stop loss é uma ferramenta de proteção e ela vai encerrar automaticamente a posição se atingir algum preço determinado, que foi o preço definido, como nós vimos aqui no exemplo. Ao entrar numa operação, é importante definir qual valor você está disposto a perder caso essa operação dê errado. Essa ordem ela consiste numa instrução, ela é feita de forma automática se o preço atingir esse determinado nível que você, investidor, determinou. Assim, caso o preço do ativo ele atinja esse nível, a ordem ela vai ser ativada automaticamente e a posição vai ser encerrada, evitando que as perdas se intensifiquem. Eu quero ressaltar a importância do stop loss, por mais doído que seja. Primeiro porque ela é uma proteção de capital e a principal função do stop loss é proteger o teu capital investindo, impedindo que tenha alguma movimentação muito acentuada do preço, alguma notícia, algum boato,
e que pode resultar até uma perda maior do que você está disposto ou que você aceitaria. O segundo grande motivo é em função da disciplina e do controle emocional. Ela te ajuda a manter a disciplina, a evitar alguma decisão impulsiva e também alguns momentos de pânico ou até momentos de euforia. Isso também reduz a influência das emoções e ela permite uma abordagem mais racional desses investimentos. O terceiro motivo da ordem Stop Loss é gerenciamento de risco. É uma estratégia de gerenciamento super eficaz, especialmente a gente trabalha em mercados voláteis, que o preço pode sofrer algumas mudanças mais bruscas. Ela vai permitir que o investidor defina previamente o que é uma perda máxima aceitável. O quarto motivo é porque ela é uma automatização da venda. Como a gente tem um ambiente de alta velocidade no mercado financeiro, essas ordens elas facilitam e elas tornam que o processo seja mais ágil e tem uma previsão de limitar realmente as perdas, mesmo que o investidor ele não esteja ali aqui na tela acompanhando em tempo real. Se a ordem está plotada, ela vai funcionar. E o quinto motivo é uma preservação do portfólio para futuras oportunidades. Porque quando você limita uma perda numa posição específica, o stop loss ele te ajuda a preservar por uma outra oportunidade. Então você vai ter uma gestão de risco mais eficiente. Lembra que posicionar um stop é uma estratégia de proteção do teu dinheiro. Usar stop loss é essencial para seguir a estratégia e para assegurar principalmente a tua permanência como operador de mercado. Os trades em aberto eles vão ficar disponíveis na aba de trades, na parte inferior. Então, aqui você pode verificar, consultar, até administrar as suas ordens e as suas posições em aberto. Então, no caso, eu vim aqui, cliquei, eu estou numa posição em aberto de Petrobras aqui, então quantidade comprado, qual que é o meu preço médio, qual que é o lucro nesse momento, um prejuízo de R$2, e aí tem a posição que é comprada em Petro. Então, aqui vai ter as ordens, vai ter o histórico, vai ter resumo, vai ter registro das notificações. Então, aqui você pode acompanhar a sua evolução e as suas ordens diretamente conectado com a Genial Investimentos. Essa aula finaliza por aqui. A gente aprendeu as maneiras de mandar as ordens pela plataforma e na próxima aula nós faremos um overview ali, falaremos de todas as ferramentas disponíveis nessa plataforma maravilhosa. Te vejo em breve.